futuros aprovados, e como eu sempre vou dizer, encare a batalha e a gente chega junto. Tenho certeza que já deu tudo certo. Vem comigo. Galera, mais um pacotinho de questões da Fundação Copia e Cola, da Fundação Cansa Concurseiro, só que aqui os meus alunos vão dizer assim: Fundação Cuidado Comigo. Porque, gente, a gente vai cercar a banca e vai pegar aqui todas as questões 2026, que estão no seu edital, as questões 2025, a teoria esquematizada do que a gente precisa. Não tem curso igual ao nosso, atualizado igual ao nosso. Muita gente pegando questões 2010 de proposições. Naquele tempo, antigamente, FCC gostava dessa parte da lógica proposicional. O que eles cobram hoje é a parte da matemática, a parte de sequência de figuras, palavras, letras, conjuntos, verdades e mentiras. Você vai ver as questões que a gente vai pegar aqui. Tem uma questão aqui que já repetiu mais de uma vez na FCC, cobrando na sua prova. Eu já vi professor que não sabe fazer a questão. E se você botar aí para ver como a galera resolve, cara, é um negócio desse tamanho. Você vai ver a dica que eu vou dar para resolver a questão 4 daqui. Vamos embora. Deixa o like. Vai lá no nosso canal, curte e compartilha. Gente, tá aí a primeira questão, uma questãozinha da FCC agora. Recentíssima. Em uma papelaria, um lápis, um apontador e 3 borrachas custam o mesmo que um compasso, um apontador e um lápis. Sabendo-se que o compasso custa R$ 36, o preço da borracha nessa papelaria é... Você vai montar a historinha. Você não sabe quanto é o preço do lápis. Vou chamar de L. O preço do apontador, vou chamar de A. O preço da borracha, vou chamar de B. O preço do compasso, vou chamar de C. Ele diz, ó, um lápis, um L é a mesma coisa que L. Vamos lá, um lápis mais um apontador, ó, um apontador, um A é A. 3 borrachas, 3B. O preço de uma borracha é B, só que aqui são 3. Custam o mesmo que, ou seja, isso vai ser igual, isso vai ser equivalente a quem? A um compasso, a um apontador e a um lápis. E aí ele diz, sabendo que o compasso custa R$ 36, no lugar de compasso eu vou colocar quanto? 36. Qual é o preço da borracha? De B. Galera, primeira coisa, ó, uma igualdade é uma balançazinha em equilíbrio. Tá em equilíbrio. Se eu tirar um peso de um lado, eu tenho que tirar o peso do outro para compensar. Vou tirar L de um lado, L do outro. Vou tirar A de um lado, A do outro. Vai ficar quem? 3B igual a 36. Quem é B? O 3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. 36 por 3 dá quanto? 12. Quanto é que custa a borracha? 12 reais. 12 reais, a gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Chupa, FCC. Vamos embora. Essa questão foi uma questão alto nível, tá? Onde muita gente acabou perdendo ela na hora da prova. Vamos lá. Considere a sequência de números naturais em que o primeiro termo é 2, o segundo é 7 e os demais correspondem à unidade do produto dos 2 termos anteriores. Ou seja, a sequência 2, 7, 4, 8
E aí vai. Pois 2 vezes 7 é 14 e a unidade é 4. 7 vezes 4 é 28, cuja unidade é 8. E assim por diante. O 40º termo dessa sequência é... Vamos lá, galera. Veja. Ele deu o primeiro termo e o segundo. E ele diz que os próximos, como é que vão ser obtidos? Vai ser a unidade, quando eu tenho aqui, ó, 2, 8, 28. Aqui é a unidade, aqui é a dezena. Unidade é o último algarismo. Ele diz que a unidade do produto dos dois termos anteriores gera o termo. Então vamos lá. Ó, 2 vezes 7, 2 vezes 7 dá 14. Eu só pego o quê? A unidade. Quem? 4. Como é que eu vou gerar o próximo? Pego os dois imediatamente anteriores. 4 vezes 7 dá quanto? 28. Eu só pego a unidade. Quem? 8. E aí agora eu pego quem? Para gerar o próximo. Os dois anteriores, né? 8 vezes 4, 32. Eu só pego a unidade. 2. E aí vai. Agora pego quem? O 2 e o 8. 2 vezes 8, 16. Só a unidade. 6. Aí vai. Pego 6 vezes 2. Dá 12. Só a unidade. 2. Aí de novo. 2 vezes 6. 2 vezes 6. Dá quanto? 12. Só pega a unidade. Último algarismo. 2. Aí 2 vezes 2, 4. Só tem 4, né? Então, 4. Aí vai. 4 vezes 2. Dá quanto? 8. Aí 8 vezes 4, 32. Só pega a unidade. 2. E aí vai. Galera, o que é que você está percebendo? Vamos lá. Tá vendo aqui um padrão de repetição? Ó, 4, 8, 2, 6, 2, 2. Tá vendo? 4, 8, 2, 6, 2, 2. Veja se não é verdade, ó. Quando eu fizer aqui o produto, 2 vezes 8, 16. Eu só pego a unidade, 6. Aí vai de novo, 6 vezes 2, 12. Eu só pego a unidade, 2. E assim vai. Tá vendo? O padrão aqui, ó. 4, 8, 2, 6, 2, 2. Aí vai, ó. 4, 8, 2, 6, 2. O próximo vai ser, ó. 2 vezes 6, 12. Pega a unidade. E assim vai. Galera, o que é que acontece, ó? Ele quer o 40º. Perceba que os dois primeiros termos, eles não entram nesse padrão de repetição. É como se eu esquecesse eles, ó. Se eu esquecesse eles, veja, para chegar no 40º, eu tenho quantos termos depois desses dois? 38. Então, na verdade, eu não preciso achar o 40º. Eu vou achar quem? O 38º termo, porque os dois primeiros, eles não fazem parte desse padrão de repetição que estão se repetindo de 6 em 6. É como se eu tivesse o que aqui, ó? Um carimbo. É como se eu tivesse aqui, ó, um carimbo, onde eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E existe uma repetição de 6 em 6. É um carimbo de tamanho 6. E como é que eu faço para resolver esse tipo de questão? Eu pego o que eu quero, a posição que eu quero,
e divido pelo tamanho do carimbo. Isso é um carimbo de tamanho 6, porque os elementos se repetem de 6 em 6. E aqui vai dar 6, 6 vezes 6, 36. E o resto é quanto? 2. O que vale é o resto. Se o resto foi 2, eu vou pegar o segundo termo que participa desse padrão de repetição. E o segundo termo é quem, gente? É quem? 8. Resposta, letra C. Professor, se o resto fosse 1, pegava o primeiro termo, 4. Se o resto fosse 5, pegava o 2. O resto não pode ser 6, porque você está dividindo por 6. O resto tem que ser menor que o divisor. Quando o resto é 0, você pega sempre o último elemento do ciclo. Então, eu não precisei achar o 40º. Por quê, professor? Porque os dois primeiros, eles não fazem parte do padrão de repetição. Até porque todos os outros foram gerados a partir deles dois. Então, para chegar no termo 40, basta eu encontrar mais 38. Então eu vou achar, na verdade, não o 40º, já que os dois primeiros não participam da repetição, eu vou achar o cara que está na posição 38. Vamos embora. Gente, questão 3 de conjuntos. Ó, você pode fazer essa questão de várias maneiras. Vamos lá. Certo dia, em uma loja, os 33 primeiros clientes compraram pelo menos um dos seguintes produtos: perfume, loção ou creme. Alguns desses clientes compraram apenas um dos produtos e os demais compraram os 3 produtos. Sabendo que 10 clientes compraram perfume, 15 loção e 20 compraram creme, o número de clientes que compraram os 3, galera, vamos lá. Essas questões que fala apenas, somente, você tem que ir para os diagramas. Ele falou em quem aí, ó? Perfume, que eu vou chamar de P, loção, que eu vou chamar de L, e creme, que eu vou chamar de C. Primeira coisa, garotinhos, futuros aprovados. Ele disse na questão que eles compraram apenas um e os demais compraram os 3 produtos. Ou seja, ninguém comprou 2 produtos. Então aqui, ó, é quem? 0, aqui 0, aqui 0. Ninguém comprou o quê? Os 3 produtos. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. O que ele quer não é a interseção, né? Quantos compraram os 3? Eu vou chamar aqui de A de amor, tá? Eu sei, galera, o seguinte, que perfume foram quantos? Foram 10. Só que dos 10, já tem aqui dentro o 0, o A e o 0. Eu tenho que retirar o que está aí dentro. Não precisa retirar do 0. Então aqui eu tenho quem? 10 menos A. Tranquilo? Porque, gente, quando eu vou colocar essa região, eu já tenho que descontar o que está aí dentro. E aqui, loção são 15. Só que dos 15 eu já tenho A aqui dentro. Aqui vai ficar quem? 15 menos A. E creme, que são 20, eu já tenho aqui dentro A, eu tenho que descontar. Vai ficar 20 menos A. Galera, ao todo, eu tenho quantos clientes? 33. Então, se eu somar todo mundo aí, gente, tem que dar quanto? 33. Se eu somar quem? 10 menos A, 15 menos A, 20 menos A, mais A, isso tem que dar quanto? 33. Galera, eu não preciso colocar somar 0, né? O 0 aqui é neutro. E aí, galera, vamos somar aqui os números, ó. 10 com 15.
25. 25 com 20. 45. Ó, menos A vai embora com mais A. Menos A dá quem? Menos 2A. Igual a quanto? 33. E aí, galera, vai ficar quanto isso aqui, ó? Joga isso pra cá e isso pro outro lado. Quando eu jogar o 33, vai para lá menos 33. 45 menos 33. Dá quanto? Dá 12. Quando eu passar o menos 2A pro outro lado, vai ficar quem? 2A. Gente, 2A igual a 12, 2 igual a 2, 2A igual a 12, 12 igual a 2A, a mesma coisa, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Ou então você pensa assim, ó, quanto eu vou botar aqui para multiplicar por 2 e dar 12? 6, né? Então, o A aqui é quem? 12 dividido por 2, o A é 6. E o A de amor é o que? Comprou os 3 produtos. 6, letra B. Você tem várias maneiras para resolver esse tipo de questão, tá? Vamos embora. Galera, essa questão, 98% das pessoas erram. Eu até mostro, dentro do meu curso Matemática do Zero Aprovação, eu mostro esse tipo de questão aí, porque a galera erra, gente. Bota muita letra, fica um sistema desse tamanho. A gente vai dar um bizu porque já apareceram 3 questões desse tipo na FCC. Em um concurso com 3 questões de matemática, 75% acertaram a primeira questão. Beleza. 55% a segunda. 80% a terceira. No mínimo, a porcentagem de candidatos que acertaram essas 3 questões. Gente, você tem aqui a primeira questão, a segunda, a terceira. Ele quer o mínimo aqui. Veja, a dica que eu vou dar, ela não vem do além. Eu demonstrei uma formulazinha que você consegue chegar nisso aqui. Toda vez que te der os valores individuais de cada um e ele chegar na questão e pedir o mínimo da interseção, né? A interseção, esse símbolo, o mínimo da interseção. Como é que você vai fazer? Você vai fazer isso, ó. Somos valores individuais. Somos valores individuais de cada um. 75%. Mais 55%. Mais 80%. Somos valores individuais de cada um. E subtrai do dobro da união entre eles. Professor, quem é a união? A união, como eu estou falando aqui em porcentagem, né? Aqui eu tenho 3 conjuntos. Ó, botar assim para ficar melhor, o dobro da união entre eles. A união aqui, ó, é 100%, porque eu estou falando em porcentagem. Teve uma da FCC que na questão ele dizia bem assim, e 15% ficaram de fora. Aí aqui, a união, você não botaria 100%. Eu vou trazer essa questão. Você colocaria 85%. Porque, gente, união é isso, ó. Se tivesse aqui fora 15%, você só pegaria a união como 85%. E tem questões, uma outra da FCC cobrou, ele não colocou percentuais, colocou os valores. A gente vai trazer também. Então, esse tipo de questão que pede a interseção mínima, o que é que você vai fazer? Soma os valores individuais de cada um e subtrai o dobro da união.
Então, isso vai ficar aqui, galera, ó. Isso aqui vai ficar 200%, né? Tranquilo? Aqui, 75 com 55 dá quanto? Dá 75, 80, 130, mais 80, 210, né? E quanto é 210% menos 200%? Isso dá quanto? 10%. Resposta, letra A. Pedir o mínimo do... Aconteceu os três ao mesmo tempo. O mínimo da interseção dos três. Soma os três e retira do dobro da união. Como eu estou falando em porcentagem, a união é quanto? 100%. Tranquilo? Vamos para a última. Uma questão, ó, que caiu na prova aí para fiscal de tributos, ó, da Cefaz. Vamos lá. 5 alunos receberam as notas de uma prova, que apenas eles fizeram e compararam suas notas entre si, verificando que quaisquer duas provas não receberam a mesma nota. Esses alunos fizeram as seguintes afirmações. Aldo disse, minha nota não foi a menor. Beto disse, Elvis tirou a segunda maior nota. Cido disse, Beto tirou a maior nota. Duda disse, eu tirei a menor nota. Elvis disse, a nota de Cido foi maior do que a nota de Duda. Beleza? E aí ele fala, sabendo que os dois alunos que tiraram as duas maiores notas mentiram e que os outros três falaram a verdade, perceba, ele disse que os dois alunos que tiraram as duas maiores notas mentiram e que os outros três falaram a verdade. Deduz-se que, em alguma ordem, os alunos que tiraram a terceira e quarta maior nota foram. Galera, sempre nesse tipo de questão, observe o personagem aí, tá? E você vai escolher aí um deles para falar aqui, por exemplo, ó, a verdade, como verdade é o que mais aparece, que ele disse, e que outros três alunos falaram a verdade, né? E dois estão mentindo. Vamos lá. Eu tô dizendo aí que Duda fala a verdade, certo? Veja o que é que você vai fazer. Atenção, ó. Ele disse que dois alunos que tiraram as duas maiores notas mentiram e que os outros três falaram o quê? A verdade. Eu tô pegando Duda e tô dizendo que ela está falando a verdade. E agora eu vou olhar para os outros para ver se fecha o cenário. Vamos lá. Duda disse, eu tirei a menor nota. Estou considerando que isso é verdade. Se você olhar aqui, para quem? Para Elvis. Então, Elvis aqui, gente, ó, ele também fala a verdade. Porque Cido ficou acima de quem? De Duda. Concorda? Porque Elvis disse, a nota de Cido foi maior que a nota de Duda. Se eu estou considerando que Duda, o que ela fala é verdade, então o que Elvis fala também é verdade. Porque Elvis disse que a nota de Cido foi maior do que a nota de Duda. Como a Duda, eu estou considerando que ela falou a verdade, e a dela é menor, claro que a nota de Cido foi maior que a de Duda. Então isso aqui seria uma verdade. E aí, galera, ó, Beto não pode falar a verdade. Por quê? Porque senão Elvis seria o segundo maior.
e estaria o quê? Mentindo. Então lembra, ó, Beto não pode falar a verdade. Por quê, gente? Porque senão Elvis seria o segundo maior e estaria mentindo. Logo, Beto o quê? Mente. E, gente, claro que Cido também mente. Por quê? Porque Cido disse, Beto tirou o quê? A maior nota. E aí, galera, assim os mentirosos, né, tem o quê? As duas maiores notas, né? Que seriam quem? Beto e quem? E Cido. Já que ele disse que o quê? Que os dois alunos que tiraram as duas maiores notas, o quê? Mentiram. Então, galera, a terceira e a quarta nota ficaram com quem? Com Aldo e quem? E Elvis. Resposta, letra D de quem? De Docinho. Tranquilo? Então lembre, gente, ó, a regra do jogo é que os dois primeiros mentem e os três últimos falam o quê? A verdade. Eu parti que Duda tirou a menor nota, é verdade, ela seria o quinto lugar. Então, se ela falar a verdade, ela seria o quê? A quinta colocada. Só que, sabendo que Duda é a última, as falas de Aldo, né? Não tirei a menor. E Elvis, Cido tirou nota maior que a Duda. Viram o quê, gente? Verdades automáticas, né? Tranquilo? Beleza? E aí, ó, como os três que falam a verdade são quem? Aldo, Elvis e Duda já ficou com o quinto lugar, então as vagas de terceiro e quarto lugar só podem ser de quem? De Aldo e Elvis, letra D. Gente, é isso. Por aqui ficamos. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Fui.